Olá a todos, olá a todas, como vocês estão? Espero que todos estejam muito bem nesse momento que nós estamos passando. Espero que todos estejam com saúde, estejam bem, estejam em suas casas, né? Bom, meu nome é Roberto Lota, sou evangelizador de hoje. Nossa proposta é falar um pouquinho sobre as questões da indulgência, né? A gente quer conversar um pouquinho com vocês sobre um assunto que é tão importante, o que ela é, como é que ela funciona. Então nós vamos bater aqui um papo bem tranquilo, bem rápido nesse dia de hoje, tá bom? Bom, esse é o nosso tema, não julgueis para não ser julgados, um tema que parece fazer muito sentido, né? A gente usa isso com muita frequência. Nossos objetivos de hoje, então, perceber que não nos cabe censurarmos a conduta dos outros, tanto por nós não sabermos muito bem ainda nos comportar, quer dizer, a gente ainda está em processo, como também nós não sabemos tudo aquilo que acontece com nossos irmãos. Então é muito difícil a gente simplesmente fazer um julgamento tão rápido, tão prévio deles. No segundo momento, é constatar que a nossa reação compreensiva diante da falta do próximo pode contribuir para sensibilizar o coração desse próximo. A empatia, o entendimento das dificuldades do outro, normalmente pode contribuir para que esse outro também consiga se desenvolver, já que nós buscamos isso para nós. Nosso objetivo específico é reconhecer a prática da indulgência como um dever de todos. Então, nós vamos falar exatamente sobre essas questões. Mas antes de a gente bater um papo sobre isso, é sempre importante que a gente faça a nossa prece inicial, ok? Então, vamos fechar os nossos olhos, acalmar a nossa mente, elevar o nosso coração a Jesus, pedindo nesse momento que Ele esteja conosco, nos intuindo, nos fortalecendo, nos amparando, fortalecendo a nossa casa, fortalecendo a nossa família, nos dando paz. Pedindo então a Ele que também intua a nossa mente para que compreendamos os seus ensinamentos, para que tenhamos forças de colocá-los em prática ao longo da nossa semana, ao longo da nossa vida. Agradecendo também aos benfeitores espirituais por estarmos aqui nessa encarnação, agradecemos a Jesus por sempre nos apoiar e nos fortalecer, agradecemos sobretudo a Deus que permite a construção da nossa vida, da nossa caminhada evolutiva. Pedimos, então, ainda mais autorização para iniciarmos o Evangelho de hoje, que assim seja, graças a Deus. Bom, então, após a nossa prece, com toda a tranquilidade, vamos falar um pouquinho sobre isso. E eu acho que, para a gente começar o nosso papo aqui, eu queria que vocês conhecessem o Miguel, tá? Então, nós vamos falar um pouco sobre ele, e eu quero que, enquanto eu vá contando aqui a história, que você tente imaginar o Miguel. Não vai ser uma história longa, tá? Rapidinho, mas eu queria que você tentasse imaginar como é que é o Miguel, tá? Então, botei aí uma foto, já tem mais ou menos uma ideia de como ele é. E eu vou contar aqui o relato de algumas pessoas. Primeiro, o relato do padeiro, né? Ou seja, o rapaz que está ali sempre recebendo o Miguel de manhã, quando ele sai para comprar pão e tal. E aí, imagina que nós tivéssemos perguntado ao padeiro assim: quem é aquele menino que vem sempre aqui, o Miguel? Ele fala: esse menino é meio estranho. Às vezes cumprimenta a gente, outras vezes parece que nunca me viu. Tem dias até que puxa um dedinho de prosa comigo e ainda faz comentários do jogo de futebol da véspera. Quando procuro por ele, para continuar o assunto, já não está mais lá. Pedi 1 litro de leite e 2 pãezinhos e se mandou. Ele é muito esquisito. Coitada da mãe dele. Deve sofrer. Essa é a visão do padeiro. Ok? E a visão da mãe. Naquela manhã, Miguel acordou cedo, não quis tomar café. Nem ligou para o bolo que eu havia feito especialmente para ele. Depois que voltou da padaria, pegou a chuteira e saiu de casa correndo. Não quis vestir o casaco que eu lhe dei. Disse que estava com pressa e que falaria depois. Quando ele chegar, nós teremos uma boa conversa para ele me explicar o que está acontecendo. Bom, então a gente tem aqui e 2 relatos curtos, né? Para a gente tentar entender mais ou menos quem é o Miguel, né? Tentar entender por que ele age dessa maneira. Então, pensa aqui comigo um pouquinho. Por que o Miguel está fazendo o que ele está fazendo? Se você conseguiu traçar alguma coisa sobre ele, se você acha que ele é atencioso com a mãe, ok? Porque o padeiro acha que o Miguel não age bem, então ele diz ali por quê, e qual é a sua imagem sobre o Miguel, tá? Aí você pode falar assim: poxa, Roberto, mas
Só tenho duas histórias aqui, né? Só tenho dois relatos. Será que é o suficiente para eu tecer uma imagem do Miguel? Será que eu consigo construir essa imagem? Bom, mas de uma maneira geral, a gente sempre ouviu falar, né, das primeiras impressões e tal. Será que isso funciona mesmo? Quer dizer, quando a gente conhece alguém, quando entra um amigo novo na nossa sala, quando entra um professor novo na nossa escola, quando nossos pais nos apresentam um amigo, quando nós conhecemos alguém por um outro amigo, a gente já consegue criar alguma imagem ali? E mais importante, será que nós também passamos alguma imagem quando nos conhecem? Então vamos tentar entender esse quadro. Bom, para a gente então saber quem é o Miguel, acho que vale a pena a gente ouvir, né, o próprio Miguel. A gente quer conhecer, vamos ouvir o Miguel. Versão do Miguel. A coisa de que eu mais gosto nesse mundo é o futebol. Jogo todo dia que posso, não perco um jogo do Flamengo. Do Flamengo, aí, né? Então, qual foi a minha surpresa quando eu soube que o Flamengo estava selecionando jogadores para a divisão de base? Quem me disse isso foi o Zé, um amigo, do meu irmão mais velho, que trabalhava na Gávea. O Zé era um cara legal, de vez em quando ele trazia alguma coisa personalizada do Flamengo para mim. Um dia ele me deu até uma camisa autografada do Gabigol, um dia muito feliz. Quando ele me deu essa notícia sobre a seleção de jogadores, eu fiquei super animado e perguntei se eu também poderia participar dela. Ele disse que sim, desde que eu chegasse com as chuteiras, óbvio, cópia de certidão de nascimento e um retrato. Que principalmente chegasse na hora certa, sem me atrasar, porque o Flamengo é bem rigoroso quanto ao horário. Eu me lembro que nem dormi direito naquela noite. Acho que era ansiedade, dormi mal pra caramba. Pô, fiquei pensando, imagina ver o Gabigol de perto, jogar bola com ele, isso é meu sonho. Ao me levantar, depois de uma noite terrível, fui comprar o leite e o pão para a mamãe. Até de chegar na lanchonete do seu Manuel e ver sempre aquela gente se empurrando desde de manhã. Acho que até nem foram para casa dormir ainda. Quando chego lá, e esse pessoal está lá também, compro o que preciso e saio fora rapidinho. Eu gosto do seu Manuel, pena que ele não pode escolher para quem vai vender, até porque ele precisa ganhar dinheiro. Mas é ruim ver essa galera que só fica bebendo, nada a ver. Quando está vazio, eu até dou uma parada para trocar uma ideia com ele, mas isso é tão raro. Voltei para casa, deixei o leite e o pão na cozinha, peguei minhas chuteiras e fui direto para o ponto esperar o trem para ir à Gávea. Ainda ouvi minha mãe falar alguma coisa sobre o bolo e sobre o casaco. Saí tão rápido que nem consegui dizer para ela que se eu comesse um bolo, eu iria ficar muito pesado para jogar. E como estava calor, eu precisava de casaco. Quando chegar lá no Flamengo, eu mando uma mensagem para ela. Eu não queria contar para ela o que estava acontecendo, porque eu queria fazer uma surpresa. Minha mãe sempre torcia por mim, e sempre que eu fazia um teste, ela ficava nervosa. Queria que ela só soubesse quando eu tivesse passado na seleção. Essa história que a gente ouviu, o Miguel é aquilo que você pensava? Ouvindo toda essa história, você conseguiu perceber exatamente as coisas que as pessoas percebiam dele? Sei que a história era curta, mas só para a gente tentar fazer aqui um exercício. Você conseguiu estabelecer alguma relação? Então, é claro, por que, que o padeiro, né, o seu Manuel, quando recebia o Miguel, achava que ele era meio estranho? Porque, na verdade, o Miguel estava reagindo às pessoas que estavam ali ao redor. De repente, ele via pessoas estranhas, ficava mais constrangido, um garoto mais jovem ali numa padaria, as pessoas de repente bebendo, as pessoas ali que ele não ficava muito confortável, ele olhava para aquilo e, né, às vezes falava, às vezes não falava, e ia embora rapidinho, porque aquele ambiente para ele era hostil. A mãe achava, de repente, que o menino podia passar por algum problema, por alguma questão. É claro que a gente poderia pensar, poxa, mas por que ele não conversou com a mãe? E a ideia é essa, né? Às vezes a gente quer fazer uma surpresa, a gente quer, de repente, mostrar alguma coisa, não quer encher alguma outra pessoa de expectativa, e a gente acaba não contando todas as coisas, acaba ficando um pouquinho mais na nossa. Então você nota que, pela imagem que a gente fez do Miguel, antes, né? E é claro que eu acho que o que a gente tem que pensar a imagem que a gente faz antes do Miguel, quando eu conto uma história, talvez você imagine, já que eu vou quebrar a sua expectativa, que a história pode seguir por algum caminho. Mas o mais importante, pessoal, é você tentar usar coisas como essa dentro da sua própria vida. Quer dizer, você tentar compreender que a vida daquela pessoa que você conhece guarda muito mais coisas do que uma primeira vista é o suficiente para mostrar. Então, na verdade, o que a gente tem que tentar trabalhar com essas pessoas é aquilo que nós chamamos de indulgência. Então, o que é essa indulgência? É uma das virtudes que caracteriza o verdadeiro cristão e que se expressa pela postura complacente. O que é complacente? Compreensiva, amena, tranquila, que se adota perante as faltas e as imperfeições do outro. Então,
A indulgência é você olhar o outro com compreensão. E ser indulgente, então, é saber perdoar, esquecer diante de tudo que possa ser reprovável no comportamento dos semelhantes. Nota, então, um ponto importante, que quando a gente fala em ser indulgente, é você ser compreensivo. Ser compreensivo é você perdoar. Um ponto importante quando a gente fala disso é, quando a gente perdoa, a gente está fazendo um exercício para outra pessoa de segunda chance. Quando a gente desculpa, né, quando a gente tira a culpa, a gente, de alguma maneira, está possibilitando a outra pessoa de continuar a sua caminhada. É sempre importante, no entanto, a gente entender que perdoar é um gesto muito grande e nem sempre você consegue perdoar com tanta facilidade. Por isso a indulgência é um ponto importante. Porque se você ainda não é capaz de esquecer uma falha, ser indulgente faz pelo menos com que a gente tenha um primeiro passo de empatia, ou seja, de você se colocar no lugar do outro. E aí o perdão, ele acaba sendo construído ao longo do tempo. Então, quando alguém, por exemplo, te agride e você é incapaz de esquecer aquela falta, você é incapaz, por exemplo, de, naquele primeiro momento, você dizer assim, tudo bem, eu vou esquecer. Tudo bem, se você não consegue fazer isso com todas as pessoas, em todos os momentos ou com todas as faltas, pelo menos quando você recebe aquela ofensa e depois você resolve aquele problema, você não alimenta aquela raiva, não alimenta aquele sofrimento, você entende que aquilo que aconteceu pode ser pela imperfeição do outro. Claro, significa que você vai conviver com aquela pessoa todos os dias, vai dormir com aquela pessoa na sua casa o tempo inteiro? Não necessariamente. Se for, de repente, um amigo, talvez haja um afastamento ali momentâneo, você coloca a cabeça no lugar, você faz uma prece, você entende a imperfeição do outro, sua própria imperfeição, o que pode ter causado aquilo, e com o tempo você vai diminuindo aquele sentimento mais agressivo, mais difícil, e consegue se reaproximar. Seja por uma amizade que já teve antes, mas seja pelo menos para que a gente não tenha dores ao longo do nosso caminho, para que a gente entenda no outro que o outro também é um ser humano como nós, que também merece essas segundas chances. Então, isso são pontos importantes para a gente observar. Ser indulgente é ser compreensivo. Tá? Se você ainda não é capaz de perdoar totalmente, a indulgência é o primeiro passo para o perdão. E aí são passos que nós vamos dando, vamos construindo esse sentimento dentro de nós e vamos nos aperfeiçoando. Então, para isso, é sempre importante a gente lembrar aquela questão do Livro dos Espíritos. Qual é o verdadeiro sentido da palavra caridade, como entendia Jesus? Benevolência para todos, indulgência para a imperfeição dos outros e perdão das ofensas. Nota que é o famoso BIP, né? Benevolência, indulgência e perdão. Cara, eu sou benevolente com todas as pessoas, então eu ajo de alguma maneira que seja uma maneira agradável, pensando sempre de uma forma positiva. Eu sou indulgente, ou seja, eu sou compreensivo com a imperfeição dos outros e o perdão das ofensas. Então são 3 passos: benevolência, indulgência e perdão. Não consigo os 3? Tudo bem. Consigo 1? Consigo 2? Estou buscando o terceiro? E é aquilo que a gente sempre diz para nós. A gente sempre fala isso, né? Em todos os lugares, vocês já ouviram isso várias vezes, e eu repito sempre que posso, e reconhece-se o verdadeiro espírita pelo esforço de resistir às más tendências ou consertar as más inclinações. Ou seja, o verdadeiro espírita está no esforço. E é isso que a gente está aqui conversando, esse esforço da indulgência. Então, por que devemos ser indulgentes? Porque precisamos dela, já que nós não somos perfeitos. Ademais, o nosso Pai, pela sua infinita bondade, usa constantemente de indulgência para conosco. Perdoai para ser perdoado. E aí eu gosto de lembrar aqui uma passagem de Mateus, capítulo 7, versículo de 1 a 3, que é bem conhecida, né? Que é: não julguem para que vocês não sejam julgados, pois da mesma forma que julgarem, vocês serão julgados, e a medida que usarem também será usada para medir vocês. Porque você repara no cisco que está no olho do seu irmão e não se dá conta da viga que está em seu próprio olho. Tem uma história muito semelhante a essa fala de Jesus que explica o que está acontecendo, que é a seguinte forma. É como se é uma parábola, né? Uma fábula, uma história. Como se todas as pessoas estivessem andando numa fila.
e cada pessoa carregasse 2 cestos, né? Um na frente e o outro atrás. No cesto da frente, você só carrega as suas virtudes. No cesto de trás, você só carrega os seus defeitos. Como você está andando em fila, você sempre olha a sua virtude, né? E quando você olha para o seu irmão da frente, que está de costa, você sempre olha os defeitos do seu irmão. É claro que isso é bem sintomático, né? A ideia de a gente sempre olhar o cisco, a gente não vê o cisco que está no nosso olho, ou seja, para a gente parece algo pequeno. Não, perdão. A gente sempre vê o cisco no olho do nosso irmão, algo pequeno que está ali, mas que para a gente é agressivo, e não vê a viga que está no nosso olho, ou seja, não vê algo muito maior que está em nós. O que Jesus está contando, e eu estou tentando representar isso para vocês nessa parábola também, nessa fábula também, é o seguinte: quando a gente olha para alguém e vê os defeitos dessa pessoa, aquilo traz uma série de circunstâncias. É claro que você não está sendo benevolente nem indulgente, né? Quando você repara os defeitos dela. E aí a gente tem que pensar o seguinte: primeiro, por que a gente olha o defeito dos nossos irmãos? Normalmente, né, de uma forma geral, em defeitos de convivência, sejam coisas que nos atinjam, talvez por nós nos aproximarmos daquilo. É uma possibilidade. A segunda possibilidade, quer dizer, como assim nos aproximarmos daquilo? De alguma forma, termos algo parecido com aquilo e aquilo e nos chama muito mais atenção, o que faz com que a gente se ressinta muito mais, que a gente, de alguma maneira, se incomode muito mais com aquilo que está acontecendo. Isso é uma coisa. A segunda coisa é, quando você reclama de alguém, quando você fala mal de alguém, isso contribui para reforçar o quão bom nós somos. É mais ou menos o seguinte: sempre que eu acuso alguém, sempre que eu falo mal de alguém, eu mostro o quanto aquela pessoa é ruim. Mas, ao mesmo tempo, eu mostro para algumas pessoas que eu não tenho aquelas dificuldades. Então, parece que eu sou melhor do que sou. Então, eu falo mal de outras pessoas, que reclamam de outras pessoas, como forma de reforçar a si próprio. E é um sentimento danoso isso. Primeiro, porque quando a gente fala mal das outras pessoas, nós atraímos aquelas energias, a gente entra num estado vibratório negativo. A segunda coisa, que isso camufla, que isso esconde as nossas próprias dificuldades. Então, uma coisa é você olhar no defeito do outro uma possibilidade de melhoria própria. Como assim? Poxa, eu vi certa vez que um irmão não agiu tão bem com um colega de classe, né? Um irmão nosso não falou com carinho com alguma pessoa que ele não conhecia. Um outro irmão não falou com carinho, de repente, uma pessoa que trabalhasse com ele. Isso é uma coisa. E você fala, poxa, seria legal não fazer isso. Olha como é que a outra pessoa sofreu. Talvez eu vá me policiar para não agir da mesma maneira. Então você pegou o defeito de alguém, trouxe para você num estudo racional, num estudo espírita, num estudo tranquilo, e você disse, talvez eu tenha que me preocupar para saber também se eu não estou agindo dessa maneira sem perceber. Aí entra a benevolência. Será que esse meu irmão percebe que está agindo dessa forma? Aí entra a indulgência. Será que ele, ao fazer isso, não acha que isso seja normal, né? Então seriam os primeiros passos. Claro que eu estou me referindo aqui àqueles defeitos, aquelas dificuldades que as pessoas têm, um nível mais da convivência, né? Esses defeitos que são defeitos assim do ponto de vista mais acessíveis, porque há outros defeitos, por exemplo, que a gente comete, e aí isso vai, por exemplo, para a lei, quer dizer, o próprio direito brasileiro estuda vários outros defeitos que as pessoas cometem e tem ali suas penalidades. Então, de uma forma geral, a benevolência estaria o seguinte: todos nós poderíamos passar por aquelas dificuldades, todos nós poderíamos ter algum tipo de sofrimento, algum tipo de problema, algum tipo de questão. O grande ponto é que não deve sair de nós esse julgamento. Deve sair de nós o entendimento das dificuldades daquele nosso irmão
percebermos que ele é um espírito em processo e se de alguma forma pudermos ajudar, seja com uma oração ou se for um irmão mais próximo, seja às vezes com um conselho, com o nosso apoio, às vezes apenas com o nosso ouvido, com uma palavra amiga, com uma ideia, isso já contribui para essa escalada do espírito imortal. Então, esse é o ponto importante que a gente tem que observar quando a gente fala em ser indulgente. A indulgência, ela não é somente um sentimento, a indulgência ela é uma prática, é você dia após dia exercitar esse tipo de condição. Então, o que nós, diante disso tudo, né, como é que nós podemos nos beneficiar com a indulgência? Então, a conquista do coração do próximo, de sua amizade, além do bem-estar que experimentamos, decorrente da certeza de que procuramos cumprir o mandamento divino contido no amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Então, ser indulgente é também uma forma de amor. A pessoa torna-se simpática, angariando o reconhecimento daqueles que a cercam. Então, para nós, é algo positivo. As pessoas entendem que nós somos pessoas que estamos dispostos a abrir o nosso coração às dificuldades do outro, tanto para nós, já que também temos as dificuldades, quanto para o outro, que naquele momento pode estar passando por um momento de maior dificuldade, e estendemos a nossa mão, mesmo porque nessa vida ela é sempre um círculo, um círculo. Hoje são nossos irmãos que passam dificuldade, amanhã somos nós e queremos ser resgatados, ajudados da mesma forma. Então, para a gente concluir aqui os nossos estudos, a gente não se estender muito mais, vamos aqui fechar. Indulgência é o sentimento doce e fraternal que todo homem deve alimentar para com seus irmãos. No campo da indulgência, todos somos carentes em face das nossas imperfeições, daí o dever de todos de cultivá-la. De novo, indulgência ela é uma prática. Indulgência é algo constante, cotidiano. Fica com um bip na cabeça. Benevolência, indulgência e perdão. Ok? Essa prática que nos desenvolverá cada vez mais e desenvolverá o outro, afinal de contas, receberá de nós sempre o nosso apoio. A indulgência é o remédio salutar que ministramos ao nosso próximo e que tem por efeito clarear-lhe o raciocínio, renovar-lhe o modo de pensar, amparar-lhe na sua caminhada. Isso aqui é um ponto importante. Amparar-lhe na sua caminhada. Ela se reveste em benefício de nós mesmos através da indulgência que Deus e nossos semelhantes têm para conosco. Não julgueis para não ser julgados. A mesma medida que você aplica ao outro será aplicada a você. A lei da causa e efeito, a lei do retorno, isso é sempre um ponto importante a gente lembrar, né? Então, agora, essas duas coisas estão entrelaçadas. Então, é um sentimento que nós devemos alimentar e é um sentimento com o qual também nos alimenta. A gente alimenta a indulgência e, a partir desse momento, a indulgência também é alimentada em nós nesse efeito cíclico. Então, isso é um ponto muito importante, ok? Pessoal, eu espero que tenha ficado claro para nós aqui o que se entende por indulgência, o que se entende por benevolência e perdão, de que maneira a gente consegue entender que as dificuldades do outro também são reflexos das nossas próprias dificuldades, cada um na sua área, cada um na sua esfera, mas todos nós precisando sempre do apoio coletivo, seja apoio das pessoas que estão ao nosso redor, seja apoio dos nossos guias espirituais, seja apoio de Jesus. Se nós não entendermos a nossa dificuldade, a gente não entende a dificuldade do outro. Precisamos ter sempre esse diálogo. E eu gosto de lembrar lá no Sermão da Montanha, quando Jesus nos ensina o Pai Nosso, quando ele diz que é perdoando, que se é perdoado. É sempre a mesma ideia. Tá? Nós vivemos num mundo em que as nossas ações refletem os nossos sentimentos e os sentimentos do outro se refletem em nós a partir das suas ações. Então, isso é um ponto interessante. Nem sempre, quando você diz eu te amo para a pessoa, é tão forte quanto uma ação de amor. Então, dizer eu te perdoo, eu te entendo, talvez não seja tão forte quanto realmente entender. Você às vezes não disse que você entende, mas quando uma pessoa comete, de repente, uma falha contigo e você dá uma segunda chance para aquela pessoa, ela percebe em algum momento que você fez um esforço e que esse esforço da sua parte, nem que seja depois de um tempo, né? Você fica ali uns dias e tal, a pessoa entende que você mudou, você volta e aí você dá aquela segunda chance, ela entende que você a perdoou, ela entende que você está fazendo um esforço,
ok? É claro, tudo isso sempre com a conversa, sempre com o diálogo, se é algo que nos incomoda, a gente precisa conversar, precisa falar, mas sempre com o carinho, sempre com a tranquilidade, muitas vezes com a firmeza, mas com carinho, com respeito, com amor, e a gente constrói uma sociedade muito mais amena, muito mais sincera e muito mais amorosa. Ok? Bom, vamos então, depois disso tudo, vamos fazer o nosso encerramento, mais uma vez, com a nossa prece. E aí eu peço a vocês, de novo, que fechem os seus olhos, que acalmem o seu coração e elevem a sua mente a Jesus, pedindo então a Ele muita força, muita paz, muita tranquilidade, pedindo que Jesus seja capaz de despertar em nós o sentimento de indulgência, de perdão, que Ele perceba em nós o nosso esforço no desenvolvimento desses sentimentos e que Ele fique conosco, nossos guias espirituais, que os nossos benfeitores fiquem sempre ao nosso redor, sempre nos intuindo, nos amparando, para que consigamos colocar em prática todas essas coisas em nossa vida. Assim, agradecemos mais uma vez esse estudo, pedindo a Deus muita calma, muito amor em nossos corações e pedindo autorização para encerrarmos mais uma manhã, mais uma tarde de estudos do Evangelho. Que assim seja, graças a Deus.